Submerja na água. Faça uma imersão completa. E eu vou purificar as pessoas. Mas tem um que você ainda não conhece. Tem um que você vai introduzir na água. Você não sabe quem ele é, mas eu vou enviá-lo lá também. E eu te darei um sinal. Quando aquele que eu mandei, que eu enviei, se apresentar para ser batizado e você batizá-lo, o meu Espírito vai descer sobre ele. E você vai ter o sinal de que é ele que vai colocar o meu Espírito dentro de cada pessoa. E o João Batista foi lá para o Rio Jordão, fez como foi mandado e batizava as pessoas e ficou aguardando. Muita gente achava que talvez João Batista fosse o Messias. E ele nega: eu não sou o Messias, pelo contrário, eu estou preparando o caminho para ele. Se você não é o Messias, quem você é? Eu sou a voz que clama no deserto. Eu vim preparar o caminho do Senhor. E eu tenho que primeiro batizar as pessoas com água para que ele seja manifesto no nosso país. Para que todos o conheçam. Eu não conheço, eu não sei quem ele é. Eu tenho que ficar batizando, porque quando ele chegar, eu vou receber um sinal de que é ele. O Espírito de Deus vai descer sobre ele. E eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, já existia antes de mim. Eu estou batizando nas águas para que ele seja manifesto. Ele é tão grande, ele é tão poderoso, que eu não sou digno de me agachar diante dele e desatar as correias das suas alparcas. Ele é grande demais. Ele é muito grande, eu não sei quem ele é. Ele é muito grande, eu não sou digno sequer de estar diante dele. Veja, o maior santo já nascido de mulher, o maior profeta já nascido de mulher. Eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. É ele que vai colocar o Espírito de Deus dentro de você. E João continuou batizando as pessoas. E aquela especial, aquele que batiza com o Espírito Santo, não aparecia. Um dia João estava batizando, esperando a chegada dele. E João, de repente, olha e vê Jesus na frente dele. Jesus entrou nas águas para se batizar. João Batista sentiu temor no coração. Quem sou eu para te batizar? Eu é que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? João, me batize, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Aí João Batista batizou Jesus por imersão. Introduziu seu corpo nas águas do Rio Jordão. E Jesus, batizado, ele sai logo das águas. Ele estava dentro das águas. Não existe batismo no seco, viu? Não existe imersão com gotinhas de água. A palavra batismo vem do grego batismo e significa imersão. Ninguém é imergido com gotinhas de água na testa ou na nuca. Ninguém é imergido com uma canequinha de água. Nem com um balde de água uma pessoa pode ser imergida. O Evangelho diz que, sendo Jesus batizado, quer dizer, imergido, saiu logo da água. Ele saiu do rio.
E quando ele está na beira do rio, na praia do rio, João Batista olha e vê o céu se abrir. O céu está se abrindo. E ele vê algo descendo. E ele descreve que parecia uma pomba. Na forma corpórea de uma pomba, e foi descendo. João Batista foi olhando, porque tinha ali centenas e centenas de pessoas batizadas. Centenas e centenas de pessoas batizadas por João. Mas Deus havia revelado para ele: aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Tem centenas de pessoas. João Batista está olhando sobre quem o Espírito Santo vai pousar. E quando o Espírito Santo chega, ele pousa sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí João Batista, eufórico, aponta para Jesus e diz: Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Só Ele. Agora, você sabe de uma coisa? Depois do batismo nas águas, Jesus vai ficar 3 anos e meio pregando o Evangelho, realizando os mais extraordinários sinais, prodígios e maravilhas. Durante 3 anos e meio, ele socorre os sofredores. Ele cura os paralíticos, ele cura os cegos, os surdos, os mudos, ele purifica os leprosos. Ele faz com que as pessoas recebam soluções de problemas imediatamente. Faz coisas extraordinárias, acalma tempestades, anda sobre o mar, segura o vento na palma da sua mão. Ele faz coisas maravilhosas, porém, em 3 anos e meio, atenção, Jesus, o que batiza com o Espírito Santo e com fogo, o único que batiza com o Espírito Santo e com fogo, naqueles 3 anos e meio de milagres, ele nunca, atenção, eu vou repetir, em nenhum dia, nenhuma vez sequer, ele batizou qualquer pessoa com Espírito Santo e com fogo. Ele que realizava tantos sinais e maravilhas, tantos milagres, ele que é o que tem autoridade para batizar com o Espírito Santo e com fogo, fez tudo para todos, menos batizar com o Espírito Santo e com fogo, que foi a primeira coisa que João Batista disse que ele faria. João Batista não disse: olha, depois de mim vai vir um aí que vai orar pelo paralítico, o paralítico vai sair saltando de alegria. Ele vai orar pelo mudo e o mudo vai sair cantando. Ele vai abrir os ouvidos dos surdos. Não, João Batista não disse nada disso. Qual o primeiro sinal que João Batista declarou que aquele enviado por Deus faria? Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E por quê? Que este primeiro sinal anunciado, porque nunca em 3 anos e meio Jesus batizou qualquer pessoa com Espírito Santo e com fogo. Por quê? Porque Deus precisa morar num corpo santo, num corpo purificado do pecado. E Jesus não poderia batizar qualquer pessoa com o Espírito Santo e com fogo, ainda que ele tivesse autoridade para dizer para o paralítico: os teus pecados estão perdoados. Ainda que ele pudesse dizer para a pecadora pega em adultério: os teus pecados estão perdoados. Ainda que ele pudesse perdoar pecados, Jesus não poderia batizar ninguém com o Espírito Santo e com fogo, porque o pecado estava dentro do ser humano, e a principal razão pela qual ele não pôde fazer isso é porque ainda
a solução para o pecado não tinha sido realizada. Veja se você entende. Aquele que tem autoridade para batizar com o Espírito Santo e com fogo, não podia batizar nenhum homem, nenhuma mulher com o Espírito Santo, porque a solução do pecado ainda não tinha sido realizada. Então Jesus, no final dos 3 anos e meio, com o corpo todo flagelado, sai carregando uma pesada cruz que, segundo os historiadores, tinha o peso de uma pessoa. E ele vai carregando aquela cruz até o Monte Calvário, deixando pegadas de sangue no caminho. E ele docilmente abre os braços e o pregam na cruz. E o suspendem entre o céu e a terra, às 9 horas da manhã. Jesus vai ficar até às 3 da tarde vazando sangue. Sangue sem parar. Sangue. O sangue, único sangue sem pecado. O único sangue que não tinha iniquidade. O sangue perfeitamente puro de uma vítima inocente, morrendo no lugar de todos os pecadores. Ficou vazando sangue, oferecendo a sua vida em expiação, em pagamento pelos pecados da humanidade. E quando deu 3 horas da tarde, ele olha para o céu com dificuldade e diz: Pai, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele tombou a cabeça e morreu. No mesmo dia foi sepultado. Lavaram o seu cadáver como puderam, perfumaram com mirras e aloés, enrolaram em panos e o colocaram naquela gruta antes que a sexta-feira acabasse. E ele ficou sepultado na sexta, no sábado e no domingo. Mas no domingo pela manhã, um anjo luminoso, mais resplandecente que um relâmpago, e ainda estava meio escuro. O sol ainda não tinha nascido, estava começando a despontar no horizonte. Mas um anjo luminoso, ele desce do céu. Os guardas que estavam de prontidão, guardando o sepulcro, ficam paralisados de medo, e eles veem o anjo tocar na pedra que estava na entrada do sepulcro, e a pedra se move para o lado, e acontece um terremoto. Um clarão vem de dentro daquela gruta, daquela caverna, e os guardas romanos apavorados contemplam aquele mesmo que eles tinham pendurado no madeiro, saindo da sepultura, andando com seus próprios pés, ressuscitado. Naquele momento, Jesus venceu a morte e o inferno. E vai aparecer para Maria Madalena, vai aparecer para os 2 discípulos no caminho de Emaús, vai aparecer para o Pedro e vai aparecer para os discípulos no cenáculo. E lá no cenáculo, Lucas registra que Jesus ressuscitado disse: Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quem está falando isso é o Cristo ressuscitado. E ele ficou na terra ainda pelo prazo de 40 dias, dando provas da sua ressurreição, que ele não era um espírito, não era uma teofania, não era uma simulação, como ensinam algumas religiões, dando prova que era ele mesmo, o que morreu na cruz e ressuscitou, o que venceu a morte. E aí Jesus Cristo leva os seus discípulos e uma multidão de 500 pessoas até o alto do Monte das Oliveiras. E no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ver a despedida do Senhor Jesus. Versículo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai,
que disse ele: de mim ouvistes? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Os discípulos perguntaram: é agora que o Senhor vai restaurar Israel e expulsar os romanos? Jesus disse no versículo 7: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Os discípulos receberam a ordem para ficar em Jerusalém. E ficaram reunidos no cenáculo em oração. Eram 500 pessoas. Muitos foram desanimando. Cadê a promessa do Pai? Não vem. Jesus não disse antes de subir aos céus que logo a gente seria revestido de poder do alto? Mas não dá para ficar aqui esperando. E muitos foram saindo. A cada dia a multidão diminuía. As pessoas cansavam. Cadê a promessa do Pai? Não vem nunca. Está demorando. Eu quero o revestimento de poder. Eu quero a promessa do Pai, mas não vem. Eu tenho mais o que fazer. Eu não posso ficar na igreja. E muitos foram indo para casa, para o trabalho, para as suas atividades. Mas quando se completou exatas 7 semanas da ressurreição de Jesus. Atenção. Quando se completou 7 semanas, exatamente 7 semanas, quando aquelas 7 semanas se completaram, atenção, no dia de Pentecostes, apenas 120 pessoas estavam na igreja. Deveriam ser 500, mas só havia 120. 380 pessoas acharam cansativo demais e inútil ficar esperando uma coisa que não vem nunca. Deus fez uma promessa e ela não se cumpre. 380 pessoas não tiveram paciência de esperar. Era só para esperar, não era para fazer nada. Você está entendendo isso? Era só ficar ali na igreja esperando. Você está me ouvindo? Eu sei que você tem pressa do teu milagre. Eu sei que você tem pressa da tua bênção. Mas você não precisa fazer nada. O céu está fazendo tudo. Só espera, só aguarda. Fica aguardando, tenha paciência. A tua parte é esperar, fica aguardando. Deus sempre cumpre a sua promessa. Deus não falha na sua promessa. Ele falou que vai fazer e Ele faz. Exatamente 7 semanas depois da ressurreição de Jesus, 120 pessoas estavam ali na igreja em oração, no cenáculo. Foi a primeira igreja cristã na face da terra. O primeiro lugar onde os discípulos de Jesus se reuniam para esperar as promessas do Senhor. A primeira igreja cristã deste mundo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, assim como nós estamos aqui.
estavam reunidos. Para eles, não havia anúncio de nada, só sabiam que era o dia de Pentecostes, mas não havia o anúncio de nada. Era uma grande festa em Israel, mas ela falava das colheitas. Eles não estão interessados em participarem lá em Jerusalém da festa das colheitas. Jesus mandou esperar aqui e eles estão esperando aqui. Só isso. E de repente, com as portas e janelas fechadas, eles começaram a ouvir um som, como se fosse de um vento veemente, impetuoso, que foi enchendo toda a casa. Era o barulho de um vento, de um grande vento. Você sabe que lá no livro de Gênesis, quando diz, no princípio, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, no original hebraico está escrito ruá, e ruá significa vento. Então agora eles estão num novo princípio para a humanidade. É um novo princípio e o ruá está se manifestando. O Espírito de Deus está se movendo. É o barulho de um vento. Eles estão sem entender nada, apenas admirados. Que ruído é esse? Parece uma ventania, mas as janelas estão fechadas, as portas estão fechadas, o nosso cabelo não está se agitando, as nossas vestes não estão se movendo. Nós apenas estamos ouvindo o barulho como se fosse um vento. E de repente, foram vistas por eles, no meio daquele som, bolas como que de fogo. Eles descrevem como línguas, que pareciam línguas repartidas, labaredas de fogo, que começam a voar sobre eles. As 120 pessoas estão ouvindo o barulho do vento e agora enxergando aquelas luzes. E as lâmpadas, as luzes, as chamas de fogo, as bolas de fogo pousam sobre cada um deles. E na mesma hora, todos foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Repare. Eles só puderam ser batizados com o Espírito Santo e com fogo, por quê? Porque a questão do pecado já estava resolvida. Qual é a única coisa que nos purifica de todo pecado? O sangue de Jesus. Nada nos purifica de pecado. Você pode ser uma pessoa caridosa, bondosa, bom marido, boa esposa, bom filho, boa filha, bom pai, boa mãe. Você pode ser uma excelente pessoa, um excelente cidadão, uma pessoa exemplar, mas você não consegue se tornar digno de merecer o batismo com o Espírito Santo e com fogo, porque toda a tua bondade e caridade não pode eliminar um só pecado seu. Você pode ser uma pessoa de muita oração, você ora muito, mas as tuas orações, ainda que você clame para o perdão, as tuas orações não podem te purificar de nenhum pecado, porque a única coisa que nos purifica de todo pecado é o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sangue de Jesus, diz a palavra, nos purifica de todo pecado. Agora sim, os discípulos dos 120 estão com o corpo purificado. Por isso que eles puderam receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Vamos ficar todos de pé. Quer ser revestido de poder? Quer ser revestida de poder do alto? Veja como o batismo com o Espírito Santo é sublime. Não é de baixo. Não vem dos espíritos de baixo. Não vem das camadas inferiores. Tampouco vem de qualquer espírito da terra. Vem do alto. Revestimento do alto. E não vem de qualquer pessoa. Não é um anjo, arcanjo, querubim ou serafim que vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo.
Não é nenhum dos justos do passado que estão lá no paraíso, ou justas do passado que estão no paraíso, que vão te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Pedro não te batiza com o Espírito Santo e com fogo. José não te batiza com o Espírito Santo e com fogo. Maria não te batiza com o Espírito Santo e com fogo. Gabriel não te batiza com o Espírito Santo e com fogo. Miguel não te batiza com o Espírito Santo e com fogo. Nem os anciãos, nem as 4 criaturas. Ninguém, só Jesus tem o poder de te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele é o único que tem autoridade para batizar com o Espírito Santo e com fogo. E Ele está lá no alto. E Ele manda do alto o revestimento de poder. E o Espírito Santo agora que estamos purificados, Ele pode entrar. O Espírito de Deus pode sim agora morar dentro de nós, como sempre foi o desejo de Deus. Usar nosso corpo como seu verdadeiro templo e habitar conosco, dentro de cada um de nós. Mas só Jesus é capaz de colocar o Espírito Santo dentro de você. Só Ele. Você pode ser devoto de quem você quiser. As religiões são livres para adorarem e servirem, buscarem quem quiserem. Mas se você quer revestimento do alto, se você quer revestimento de poder, se você quer o Espírito Santo de Deus dentro de você, então você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Porque além dele ser o único que pode te purificar de todo pecado, porque só Ele viveu nesse mundo sem pecado, só Ele viveu uma vida santa como ninguém jamais viveu. Só Ele morreu inocentemente no lugar de todos os pecadores e ofereceu a sua vida, o seu sangue, por expiação, por pagamento dos nossos pecados. Você precisa de Jesus que, além de ser o único que tem poder para te purificar de todo o pecado, Ele é o único que o Espírito Santo desceu. E João Batista declarou: eu batizo vocês com água, mas Ele vos batiza com Espírito Santo e com fogo. Ele é o único que pode batizar você com Espírito Santo e com fogo. Então você precisa de Jesus mais do que tudo. Se você quer Deus, se você quer o Espírito Santo, se você quer que o teu corpo seja purificado de todo pecado, se você quer ter comunhão verdadeira com o Senhor, então você precisa de Jesus. Vamos receber nessa noite maravilhosa nosso pastor Danilo Queiroz. Glória a Deus. Posso